João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amados, estarei falando com você essa reflexão das 7 características do amor de Deus para conosco, onde Ele entregou o seu único Filho em sacrifício para nos reconciliar com Ele. Glória a Deus. As 7 características do amor de Deus. O amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas umas com as outras e com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe o amor. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão poderosa. Não existe um amor igual ao amor de Deus, porque só esse amor, através de Jesus, pode transformar as nossas vidas e nos completar. Deus é amor e seu amor serve de exemplo. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano de salvação, e sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. 1. O amor voluntário. Deus prova o seu amor por nós. O amor de Jesus não foi movido por algum tipo de interesse. Ele não amou as pessoas para receber algo em troca ou para tentar se promover. Quando digo que seu amor foi voluntário, é porque ele mesmo escolheu amar. Ninguém o obrigou a ir até a cruz e morrer pelas outras pessoas. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Para Deus, o amor não é um mero sentimento. O amor é o próprio Deus. Ele é o amor. Glória a Deus. O amor sacrificial. Cristo morreu em nosso favor. O amor sacrificial é aquele capaz de dar a vida pela outra pessoa, morrer no lugar de quem se ama. A questão que torna o amor sacrificial de Jesus diferente é que ele não morreu apenas por pessoas que lhe era próxima, mas porque aqueles que o odiavam, que o desprezavam, que cuspiram em seu rosto, que o açoitaram e lhe traíram. Ele mesmo nos ensinou a amar aos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. 3. Um amor incondicional. Ainda éramos pecadores. O amor de Deus não muda, não se molda por determinada circunstância, não se conduz por conveniência. Ele é perene, constante, e sua escolha pela humanidade não levou em conta os seus pecados cometidos, pois mesmo antes do homem conhecer a Jesus, esse já o amava. Paulo foi um grande inimigo de Jesus, Atos capítulo 26, 14. Porém, mesmo antes de se tornar seu aliado, Jesus já amava a Paulo, pois o seu amor é incondicional. Deus o amou quando ainda era um pecador e nada era capaz de mudar isso, pois a escolha foi feita primeiramente por Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19. 4. O amor limitado. Ora, para que você possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. O apóstolo Paulo apresenta o interessante paradoxo: conhecer o incompreensível amor de Deus. Como isso é possível? Parece a tentativa daquele menino que queria tirar toda a água do mar com um balde e colocar em um buraco na areia. Uma missão impossível. Quando contemplamos o sacrifício de Jesus, começamos a compreender a dimensão do amor divino pelos pecadores. Qual a extensão desse amor? Mais vasto que o mundo? Em João capítulo 3, versículo 16, expressa um pouco desse amor. Glória a Deus. É a profundidade
mais fundo que os nossos pecados? Miqueias capítulo 7, versículo 19. É a altura do céu para onde ele nos levará? João capítulo 14, versículo 3. Deus nos chama de filhos e nos trata com imensa ternura. 1 João capítulo 3 e 1. Se apenas uma pessoa precisasse de salvação, Jesus viria a morrer exclusivamente por ela. O apóstolo Paulo escreveu: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Glória a Deus. 5. O amor indescritível. O que significa a palavra indescritível? Que é tão grande, intenso ou extraordinário que não pode ser expresso ou descrito. Da mesma forma, assim é o amor de Deus, indescritível. É tão grande, intenso ou extraordinário que não pode ser expresso ou descrito. A Bíblia nos fala sobre o amor de Deus desde o início até o fim, especialmente quando nos fala sobre a morte do Filho de Deus. No entanto, é muito difícil alcançar uma compreensão total do que é o amor de Deus. O maior ato de amor de Deus foi enviar à terra seu precioso Filho, Jesus, para dar a vida por nós. O apóstolo Paulo chamou esse ato de indescritível dádiva, o melhor presente que Deus poderia nos dar. Por que Paulo usou essas palavras? Paulo sabia que, por causa do sacrifício de Jesus, todas as maravilhosas promessas de Deus vão realmente se cumprir. O sacrifício de Jesus e toda a bondade e o amor leal que Deus mostra por nós faz parte da indescritível dádiva de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João nos diz que Deus é amor. O que significa isto? Significa que a essência de Deus é o amor. Ele é o amor em pessoa. Conheço 4 palavras no vocabulário grego que descreve o amor. 1. Eros, amor no sentimento de atração física, sexual. Exemplo, a relação íntima de um casal. 2. Phileo, amor amizade, o amor amizade entre duas pessoas. 3. Storge, amor de família. Exemplo, o amor de um filho por sua mãe ou pai. 4. O amor agape, o amor sacrificial. Exemplo, o amor de Deus pela humanidade. O mais importante deles é o amor agape, que é como um perfume exalado constantemente nos poros da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este amor foi revelado na criação do ser humano, na manutenção da sua vida na terra e na sua redenção através da morte de Cristo em uma cruz. Na verdade, o ponto essencial dessa manifestação desse amor foi o fato de Cristo ter morrido em nosso lugar para o perdão de nossos pecados. Glória a Deus. Cada ser humano é alvo constante desse amor incondicional. Não importa o que somos, o que fazemos, Deus nos ama e ponto final. Seu amor é grande, profundo, incondicional e incomparável. Se você deseja aceitar esse amor de Deus, existe algo que precisa ser feito. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Inexplicável é o amor incomparável de Deus por você. Glória a Deus. 6. Inclusiva. A inclusão é uma palavra muito significativa nos dias atuais. Deus é um Deus inclusivo, pois não apenas criou tudo o que existe, como também incluiu tudo no seu plano de convivência harmônica. Que não o amor
a compaixão e a solidariedade sobrepuseram-se ao plano de Deus, resultando na exclusão de pessoas baseada em gênero, etnia, raça, confessionalidade, condições econômicas, nacionalidade e opções sexuais. Também outras formas de vida foram excluídas e assim relegadas a um plano de menos importância. Jesus Cristo foi um árduo defensor da inclusão e a sua pregação e as suas atitudes apontam para isso. Ele andou com todo tipo de gente, visitou os mais diferentes lugares, falou para todos os públicos, pregou a necessidade de incluir pessoas marginalizadas, como os órfãos, as estrangeiras, os doentes, as pessoas com deficiências, as mulheres e as crianças. A igreja que segue a Jesus Cristo, portanto, é a igreja inclusiva. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é inclusiva. Se fosse usar qualquer outro critério que não a graça divina, alguém poderia ser excluído ou privado do amor. Mas Deus, em sua infinita graça, não excluiu nenhuma pessoa em toda a terra. Através da graça, podemos encarar as pessoas não como olhar de superioridade ou inferioridade, mas como iguais diante do amor de Deus. 7. O amor justo. Tito capítulo 3, versículo 7, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Jesus morreu para nos perdoar gratuitamente, só por amor. Pela graça somos perdoados dos nossos pecados e nos tornamos justos para Deus. A justiça humana não apaga o erro, apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador, fazendo-o voltar a ser limpo como antes de cometer o pecado. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, aprendemos a perdoar as pessoas e não a cobrar por seus erros. A graça nos permite esquecer o que alguém tenha feito de ruim para nós. Precisamos ter sempre em mente que sobre nossas vidas está a graça de Deus. A única coisa que ilumina e dirige a nossa vida é a graça. Deus, em sua grandeza, poderia olhar para nós com rigidez e superioridade, mas quis descer à terra e viver entre nós na pessoa de Jesus, para ver nos olhos das pessoas e sentir em sua pele as necessidades humanas. O único momento que Jesus se colocou acima dos outros foi quando estava pendurado na cruz. Dali de cima daquela cruz, Jesus olhou com dor, mas sobre a graça de Deus ele teve força para ir até o fim, motivado somente pelo amor gratuito de Deus. Não olhe para as pessoas ou situações apenas com a ótica humana. Exercite usar mais os óculos da graça de Deus e você verá tudo diferente. Deus possui diversos atributos muito importantes, os quais nos ajudam a compreender a razão pela qual Jesus precisou morrer na cruz para nos salvar. Um dos atributos de Deus é que Ele é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Outro dos atributos de Deus é que Ele é justiça, pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Salmo capítulo 11, 7. Conforme a lei de Deus, o preço do pecado é a morte, pois somente com a morte esse preço é totalmente pago. Vemos isso quando o Senhor declara a punição de Adão no jardim do Éden, quando ele pecou comendo do fruto da árvore do conhecimento. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Desta maneira, o amor de Deus, que é um dos seus atributos, queria perdoar os homens.
mas a justiça não permitia que isso fosse feito. O Senhor não podia negar a sua justiça pelo amor, pois havia um preço a ser pago pelo erro da humanidade. Assim sendo, ele resolveu tomar a única decisão que podia cumprir a justiça e o amor ao mesmo tempo. Enviou seu Filho, sem pecados, sem erros, para carregar o peso dos pecados alheios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Glória a Deus. Como Jesus é o Filho de Deus, ele não possuía pecado. Caso ele morresse, podia então pagar o preço dos pecados de quem quisesse. Assim foi determinado que aquele que crê em Jesus e segue os seus passos e ficar firme na fé, terá sua dívida saldada pelo sangue puro e limpo derramado naquela cruz, onde ele suportou o peso dos pecados de todos nós. Satisfeito a justiça e o amor de Deus, somos então reconciliados com Ele através de Cristo. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Nisso conhecemos o amor de Deus para conosco e nos alegramos em saber que há alguém que nos ama tanto. Glória a Deus. E para finalizar, aprendemos que o amor em Deus é a mola propulsora de todas as decisões, ações e criações, etc. Tudo o que Deus faz é com base nele. Não é à toa que a Escritura declara que Deus é amor. Glória a Deus. Amados, Deus nos ama de forma profunda, intensa, calorosa e demonstrou isso no nascimento, na vida, no ensino, na morte e na ressurreição de Jesus. Qual a importância desse amor na sua vida? Que lugar ele ocupa? Como ele tem impactado você? Não importa que somos, o que fazemos, Deus nos ama e ponto final. Seu amor é grande, profundo, incondicional, incomparável. Glória a Deus. Amado, se você deseja aceitar esse amor de Deus, existe algo que precisa ser feito. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É inexplicável, é o amor incomparável de Deus por você. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. E você possa estar conhecendo um pouquinho mais desse amor de Deus em sua vida, que esse amor possa estar te transformando, mas deixe que o Espírito Santo e que Jesus possa trabalhar no seu coração. Amém. Amém, Jesus.